Imaginem ter o poder de prever acidentes antes que eles aconteçam, identificar padrões invisíveis de risco na sua empresa e transformar montanhas de dados de segurança em decisões que salvam vidas. Parece ficção científica? Bem-vindos ao mundo do Power BI aplicado à segurança do trabalho, onde dados viram superpoderes. Vou começar com uma provocação. Quantos de vocês já se perguntaram por que alguns setores da empresa sempre têm mais acidentes que outros? Ou por que certas épocas do ano são mais perigosas? A resposta está enterrada nos dados que vocês já coletam diariamente, mas que ficam perdidos em planilhas infinitas do Excel. O Power BI vai ser nosso detector de padrões, nosso cristal mágico que revela segredos ocultos nos números. Primeiro, vamos entender o que torna o Power BI revolucionário para nossa área. Diferente de relatórios estáticos que mostram o que já aconteceu, o Power BI cria dashboards vivos que respiram com os dados em tempo real. Imaginem um painel que pisca vermelho quando detecta um aumento suspeito de quase acidentes em determinado setor, ou que automaticamente calcula a probabilidade de acidente baseado na combinação de fatores como temperatura, umidade, turno de trabalho e histórico da equipe. Aqui vem o primeiro conceito fundamental: storytelling com dados. Não adianta ter números bonitos se ninguém entende a história que eles contam. O Power BI nos permite criar narrativas visuais que até uma criança de 10 anos consegue entender. Ao invés de mostrar, houve 17 acidentes em março, mostramos, março foi 30% mais perigoso que a média, principalmente nas segundas-feiras entre 9 e 11 da manhã. Vamos começar na prática com algo que todos vocês têm: dados de acidentes. Primeira lição: nunca, jamais, coloquem tudo num gráfico só. O Power BI permite criar múltiplas visualizações, que trabalham juntas como uma orquestra sinfônica. Criem um gráfico de barras mostrando acidentes por setor, um mapa de calor revelando horários mais críticos, um velocímetro indicando dias sem acidentes e um gráfico de linhas mostrando tendências temporais. Quando alguém clica num setor específico, todos os outros gráficos automaticamente se ajustam para mostrar apenas dados daquele setor. É pura magia interativa. Agora, uma dica que vale ouro. Usem medidas DAX personalizadas para criar indicadores inteligentes. Ao invés de só contar acidentes, criem fórmulas que calculam índice de gravidade ponderado, taxa de frequência ajustada por exposição ou coeficiente de risco dinâmico. Por exemplo, um acidente numa área com 5 funcionários tem peso diferente de um acidente numa área com 50 funcionários. O DAX permite essas ponderações sofisticadas. Comentário técnico importante: o Power BI funciona melhor quando alimentado por dados limpos e estruturados. Dediquem tempo organizando suas planilhas-fonte. Criem tabelas de menção para classificações fixas como tipos de acidente, partes do corpo afetadas, causas raiz. Isso permite análises muito mais ricas e comparações históricas precisas. Uma funcionalidade que impressiona qualquer diretor é o Drill Down inteligente. Comecem com uma visão macro. Acidentes totais da empresa. Com um clique, detalhem por diretoria. Outro clique por setor. Mais um clique por equipe. Outro clique por funcionário individual. Em 5 segundos, vocês vão desde tivemos problemas este mês, até João da Silva precisa de reforço no treinamento de NR10. Vamos falar de algo revolucionário. Análise preditiva básica. O Power BI permite criar modelos simples que identificam padrões temporais. Se historicamente vocês têm picos de acidentes sempre nas primeiras segundas-feiras de cada mês, o sistema pode alertar automaticamente para reforço da supervisão nessas datas específicas. Não é adivinhação. É inteligência baseada em dados históricos. Para dados de treinamento, criem visualizações que conectem certificações vencidas com o histórico de acidentes. Um gráfico de dispersão pode mostrar claramente se existe correlação entre funcionários com treinamentos atrasados e incidência de problemas de segurança. Quando a correlação fica visualmente óbvia, fica impossível para a gestão ignorar a importância dos treinamentos. Uma estratégia poderosa são os alertas visuais condicionais. Configurem semáforos que mudam de cor baseado em thresholds pré-definidos. Verde quando estão abaixo da meta de acidentes, amarelo quando se aproximam do limite, vermelho quando ultrapassam. Mas vão além. Criem alertas compostos que consideram múltiplas variáveis simultaneamente. Por exemplo, amarelo quando acidentes estão normais, mas treinamentos estão atrasados e temperatura está acima de 35 graus. Aqui, uma dica de ouro para impressionar a alta direção. Criem indicadores financeiros de segurança. Calculem custos diretos e indiretos dos acidentes, economia gerada pela prevenção, retorno sobre investimento em equipamentos de proteção.
Quando vocês mostrarem que cada real investido em segurança economiza R$ 3 em custos evitados, terão orçamento ilimitado para suas iniciativas. O Power BI permite integração com outras fontes de dados que podem revolucionar suas análises. Conectem dados meteorológicos para identificar se chuva, calor excessivo ou umidade influenciam acidentes. Importem dados de RH para analisar se rotatividade, absenteísmo ou horas extras impactam a segurança. Cruzem informações de produção para ver se pressão por produtividade aumenta riscos. Para análise de quase acidentes, usem gráficos de funil que mostram a progressão desde observações de risco até acidentes graves. Isso evidencia visualmente a importância de reportar e corrigir situações de risco antes que evoluam para acidentes reais. A pirâmide de Heinrich nunca ficou tão clara e convincente. Uma funcionalidade subutilizada são os bookmarks para criar apresentações dinâmicas. Ao invés de slides estáticos, criem uma sequência de visualizações que contam uma história completa. Comecem mostrando o cenário atual. Depois revelem tendências históricas. Identifiquem áreas problemáticas, proponham ações corretivas e projetem cenários futuros. Tudo isso no mesmo dashboard, fluindo naturalmente com cliques estratégicos. Para acompanhamento de EPIs, criem matrizes que cruzam tipos de equipamento com setores de trabalho, mostrando não apenas quantidade distribuída, mas também vida útil restante, custos por funcionário e correlação entre uso adequado e redução de acidentes. Visualizações de matriz são perfeitas para identificar rapidamente onde estão os gaps de proteção. Comentário estratégico. Usem filtros de data inteligentes que permitem comparações automáticas. Este mês versus mês anterior, trimestre atual versus mesmo período ano passado. Últimos 12 meses rolantes. Essas comparações contextuais são muito mais valiosas que números absolutos isolados. Uma técnica avançada é criar segmentações dinâmicas baseadas em múltiplos critérios. Permitam que usuários filtrem simultaneamente por turno, idade dos funcionários, tempo de casa, tipo de contrato e nível de escolaridade. Essas combinações revelam insights surpreendentes sobre perfis de risco que nunca imaginariam existir. Para auditorias e inspeções, desenvolvam scorecards visuais que mostram não apenas conformidade percentual, mas também evolução temporal e comparativos entre diferentes áreas. Gráficos radar são excelentes para mostrar múltiplas dimensões de conformidade simultaneamente: estrutura, equipamentos, procedimentos, treinamento, documentação. O Power BI permite também criar simulações de cenários através de parâmetros What If. E se reduzirmos acidentes em 20%, qual seria o impacto financeiro? E se investirmos mais 100 mil em treinamento, qual a redução esperada de custos? Essas simulações ajudam a quantificar benefícios de investimentos em segurança. Para equipes de CIPA, criem dashboards colaborativos que mostram status das recomendações, prazos de implementação, responsáveis por cada ação e indicadores de efetividade das medidas implementadas. Transformem reuniões de CIPA de conversas subjetivas em análises baseadas em evidências concretas. Uma funcionalidade fantástica são os alertas automáticos por e-mail quando indicadores ultrapassam thresholds críticos. Configurem o sistema para enviar notificações automáticas quando determinado setor fica 5 dias sem reportar observações de segurança, ou quando a taxa de acidentes de um mês supera significativamente a média histórica. Para análise de causas raiz, usem tree maps que mostram proporcionalmente a contribuição de diferentes fatores para os acidentes. Fica visualmente óbvio quais causas merecem atenção prioritária e onde concentrar esforços de prevenção. Combinando com drill-through, podem navegar desde a causa geral até casos específicos com poucos cliques. O Power BI Mobile permite levar dashboards para o campo. Supervisores podem acessar indicadores em tempo real diretamente no smartphone, consultar históricos de segurança de áreas específicas durante inspeções e até mesmo registrar observações que automaticamente alimentam os dashboards principais. Para programas comportamentais de segurança, criem gamificações visuais que mostram rankings de equipes, evolução de scores individuais, conquista de metas coletivas. Transformem segurança numa competição saudável onde todos querem participar e se destacar. Finalmente, uma dica de apresentação que nunca falha. Sempre terminem dashboards com uma seção de próximos passos ou recomendações baseadas em dados. Não apenas mostrem problemas, mas indiquem soluções claras e mensuráveis. Baseado nos dados, recomendamos reforço de supervisão nas segundas-feiras entre 8 e 10 horas no setor de soldagem, com foco especial em funcionários com menos de 2 anos de experiência. O Power BI não é apenas uma ferramenta de visualização.
É um amplificador de inteligência que transforma profissionais de segurança em cientistas de dados especializados em salvar vidas. Dominem essas técnicas e vocês nunca mais precisarão mendigar atenção da direção para questões de segurança. Os dados falarão por vocês com autoridade incontestável.